Bom dia, crianças, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos estudar o finalzinho do nosso capítulo 4, que é a luz e a visão e os cuidados que a gente precisa ter com a visão. Então, nós vamos explicar aqui, nós iremos fazer a leitura do conteúdo e a explicação para a gente fazer as tarefas do CA, páginas 60 e 61. Então, vamos começar aqui na apostila, página 30. A luz e a visão. Os olhos, nossos olhos humanos, não conseguem enxergar sem a luz. Lembra que a gente conversou que a luz reflete no objeto opaco e esse volta para o ambiente e é onde a gente consegue captar com os nossos olhos? É assim. Agora a gente vai entender como acontece isso depois desse processo. Como, ao chegar até nós, a reflexão da luz no objeto, como que o olho faz essa captura da imagem e leva para o cérebro interpretá-la. Então, vamos lá. O esquema aqui abaixo mostra como acontece o sentido da nossa visão. Olha só, aqui estamos olhando uma maçã. Essa linha tracejada mostra como se fosse a luz que está sendo refletida por essa maçã. Essa luz vai entrar por aquela bolinha pretinha que a gente tem bem no meio do olho. Essa bolinha se chama pupila e ela abre e fecha de acordo com a necessidade para poder ajustar a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho. Aqui está o nosso olho, aquela bolinha pretinha ali, ó, é a nossa pupila. A imagem da maçã está entrando e veja só, aqui no fundo do olho, que é onde a gente chama de retina, a imagem é formada, porém ela se forma invertida, de cabeça para baixo, olha lá. Observa aí na sua apostila a maçãzinha aqui de cabeça para baixo. E aí, essa imagem é formada e é transformada em informações. E essas informações são enviadas para o nosso cérebro pelo nervo óptico. Ele envia esses sinais de imagem que foi formado aqui na nossa retina, ele envia lá para aquela partezinha em azul aqui no nosso cérebro, que é a região do cérebro responsável por interpretar as imagens que o nervo óptico envia. Então, as imagens elas chegam ao nosso cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem que nós vemos. Aí, quando acontece essa etapa número 3, que a informação chega no nosso cérebro, é aí que a gente fala, entendi, eu vi foi uma maçã. Deu para compreender, pessoal? É assim que acontece nos nossos olhos. Vamos fazer a leitura aqui do Você Sabia, aqui no comecinho da página. Existem alguns tipos de luzes que os nossos olhos não conseguem ver, como é o exemplo da luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e também danos nos nossos olhos. Então, quando a gente passa protetor solar, por exemplo, é para se proteger contra essa luz ultravioleta que a gente não vê, mas que causa queimadura. E outros raios também que a gente não consegue enxergar, outros raios luminosos, são os infravermelhos, que sentimos como calor. A gente não enxerga o calor, a gente sente, mas ele é um raio luminoso chamado infravermelho.
Aí, pessoal, tem algumas coisas que acontecem com a gente que são muito engraçadas. Por exemplo, nem tudo o que a gente vê é como o nosso cérebro interpreta. Isso é o que a gente chama de ilusão de ótica. A gente acha que está vendo alguma coisa acontecer, quando na verdade não está. Nós somos enganados pela nossa visão. É o que acontece nessa imagem aqui. Quem aí está vendo esses círculos se moverem? Eu estou vendo tudo mexendo. Porém, façam o teste na apostila de vocês. Olha só. Tentem tampar os outros e enxergue apenas um, assim, ó. Quando a gente enxerga só um desses desenhos, a gente não tem essa ilusão de ótica. A gente só tem quando a gente vê todos ao mesmo tempo. Aí parece que está tudo se mexendo, quando na verdade não está. É só um papel, não é verdade? Então, isso é o que a gente chama de ilusão de ótica. E agora, na página 31, vamos ver alguns cuidados importantes com a saúde da nossa visão. Os nossos olhos, que são os órgãos responsáveis pela visão, são muito delicados, são sensíveis. Então, eles já têm uma proteção natural que vem dos nossos cílios, esses cabelinhos que a gente tem aqui ao redor dos nossos olhos, e também as nossas sobrancelhas. É uma forma de proteger os nossos olhos contra partículas de poeira e também contra o suor. Além dessas proteções naturais, que são os cílios e as sobrancelhas, nós temos também alguns outros cuidados que nos ajudam a proteger os nossos olhos. São eles: evite esfregá-los, não esfregar os nossos olhos. Não assista à televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. É importante a gente dar um descanso para nossa vista. Então, fica um pouquinho, assiste um vídeo agora de uma professora, descansa a vista um pouquinho e depois assiste o outro vídeo, entendeu? Tem que dar um intervalo para nossa vista. Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luz. A gente tem que estudar em locais iluminados. Não olhe diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pelas luzes ultravioleta, que podem prejudicar os nossos olhos. Então, a gente não pode olhar diretamente para o sol. E nós temos que usar óculos escuros em dias ensolarados. Porém, pessoal, não é qualquer óculos não, hein? Tem que ser óculos de boa qualidade, que tenha proteção contra esses raios ultravioleta, tá bom? Senão, ao invés de proteger a sua vista, você estará prejudicando com um óculos de qualidade ruim, tá bom? Então, tem que ter muita atenção quando for colocar um óculos de sol. E também, pessoal, como na audição, nós temos também problemas na visão. E por isso, muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e precisa usar óculos para ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são produzidas de uma forma muito cuidadosa, de acordo com a necessidade de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário corrigir
do problema de visão daquele paciente. Então, existem inúmeros problemas de visão e o óculos é feito para cada pessoa em específico, de acordo com a necessidade. Por isso, é muito importante fazer visitas regulares ao oftalmologista, para que ele possa avaliar a saúde da nossa visão e determinar se a gente precisa ou não usar óculos. Além dos óculos, também existem as lentes de contato, que elas geralmente são feitas de silicone e são colocadas diretamente no nosso olho. Porém, tem pessoas que não conseguem enxergar, nem com essa ajuda dos óculos. São as pessoas que a gente chama de cegas ou com deficiência visual. Mas como então elas vão fazer uma leitura se elas não conseguem enxergar? É aí que entra o sistema próprio de escrita chamado Braille, que é um sistema onde as letras são representadas por pontos em alto relevo que podem ser sentidos pelo tato. Com a pontinha do dedo, a pessoa cega vai passando o dedo nesse papel que está com as bolinhas em alto relevo. E essas bolinhas, dependendo do formato, da posição, da combinação entre elas, formam o alfabeto Braille, como a gente pode ver aqui nessa imagem, uma pessoa fazendo a leitura pelo Braille. E assim a gente termina então as nossas explicações sobre a visão e os cuidados que precisamos ter com ela. E agora nós iremos fazer as atividades do CA, páginas 60 e 61, que eu irei explicar agora para vocês. Então, aqui na página 60 do CA, nós temos a primeira atividade, que é o exercício número 5. Aqui nós temos duas imagens e vocês precisam dizer o que está acontecendo nessas imagens. Quais características da luz a gente consegue observar nessas imagens? A primeira é um processo chamado de refração, que está aqui na página 25 da apostila. Veja só. Então, vocês irão ler esse título, que aqui explica o que significa a refração. E é por esse processo que a gente consegue ver esse lápis com a ideia de que ele está quebrado, sendo que ele não está. Isso acontece por causa da refração, que é uma característica da luz que está bem aqui nesse título. Já essa segunda imagem, esse diamante, ele está funcionando como um prisma. E um prisma, aqui nós temos a explicação também na página 25 de o que ele faz com a luz. Então, é isso que vocês irão explicar aqui. Também nesse título vocês encontram, nesse título sobre a explicação dos prismas. Aqui está dizendo como acontece a formação da luz branca. O que forma essa luz branca? É isso que vocês precisam responder. No exercício número 6, aqui a gente está falando sobre materiais de diferentes características. E uma dessas características é a formação de sombras. Sobre esse assunto, responda às questões. A sombra observada na imagem ao lado é de qual objeto? Uma porta, uma parede ou cortinas? E na letra B, como essa sombra foi formada? A gente precisa lembrar que o material que está gerando essa sombra, ele não permite que a luz atravesse. Então, que tipo de material é esse?
e por que acontece a sombra, tá bom? No exercício número 7, vocês irão ler o texto e ler as palavras para completar as lacunas de acordo com essas palavras, tá bom? Em relação às características dos espelhos, o que os espelhos fazem e como eles refletem a luz. Na página 61, vocês irão recortar as imagens da tira lateral e formar aqui o esquema, o quebra-cabeça, representando o sentido da nossa visão. Então, vocês irão, na página 30 da apostila, olhar como é o desenho para formar os passos da nossa visão, tá bom? É só montar o quebra-cabeça. E na letra B, vocês irão relacionar os números que tem nessas imagens que vocês irão montar com a etapa da visão que acontece em cada número. Só relacionar os números aqui. E, por fim, vocês irão explicar o porquê que nós não enxergamos no escuro. Lembra que a luz precisa ser refletida para a gente, então, enxergá-la em formato de objeto. Então, no escuro tem como luz ser refletida? O escuro é justamente o contrário disso, né? Significa ausência de luz. Então, é isso que vocês irão explicar aqui na letra C. E assim a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida é só falar. Beijos para vocês, estou com muita saudade e até a nossa próxima aula.